Alô, meu povo, estamos de volta aqui no YouTube, né? Vamos trazer um pouco de informações para você, falar de esporte daqui a pouco, né? Falar de Campeonato Brasileiro, do Botafogo campeão da Libertadores e falar de política também, né? Já que nós temos aí muitas situações acontecendo nesse país. Infelizmente, as notícias políticas não são boas, né? Boas só para quem está no governo. E a deputada federal Carla Zambelli, ela vai representar junto ao Tribunal de Contas da União, a TCU, e a PGR, a Procuradoria Geral da República, uma campanha publicitária do governo federal. A ação que promove o pacote de corte de gastos e a isenção de imposto de renda teria um custo estimado em 40 milhões de reais. Zambelli baseou a denúncia em reportagens da imprensa. Segundo o Globo, a campanha foi inspirada no pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, transmitido em cadeia nacional de rádio e TV na quarta-feira da semana passada. No documento que será enviado ao Tribunal de Contas da União, a deputada pede o cancelamento imediato da campanha alegando desvio de finalidade e violação de princípios da administração pública. Com 40 milhões, por exemplo, é possível financiar mais de 200 casas populares pelo programa Minha Casa Minha Vida, conforme dados do Serasa. Está nítido que a campanha tenta melhorar a popularidade do Haddad, do ministro Haddad, e do governo federal após o dólar ultrapassar R$ 6, segundo a afirmação da deputada. A parlamentar destacou também que gastos excessivos com publicidade comprometem, o princípio da impessoalidade, que exige que os atos administrativos sejam conduzidos em benefício do interesse público e não para a promoção pessoal de gestores ou partidos, como acontece no governo do Lula, no governo do PT, né? A todo momento, aliás, né? A promoção do governo é o que esse governo faz, né? E a imprensa, a velha imprensa, a mídia, né? A extrema imprensa, Rede Globo, UOL, Folha, Grupo Folha, né? O UOL é do Grupo Folha, né? Correio Brasiliense, enfim, né? A grande mídia aí, a extrema imprensa. Por que são extrema imprensa? Porque são jornalistas militantes da esquerda, né? E esses militantes da imprensa são perigosos, né? Com tantas narrativas e querendo passar todas essas narrativas como verdades, né? Então a gente vê explodir a todo momento aí manchetes e matérias na grande imprensa aí, tentando nos últimos dias incriminar, né, ou colocar a culpa de um possível golpe de Estado em Jair Bolsonaro, que atualmente está inelegível, mas causa muito medo, pânico, né, à esquerda no Brasil. E hoje nós tivemos a informação de que o senador Marcos Duval, que é do Podemos do Espírito Santo, né, soltou o verbo na tribuna e fez graves acusações, né? E ele foi para cima de Alexandre de Moraes. Ele afirmou que as eleições presidenciais de 2022 foram manipuladas pelo ministro Alexandre de Moraes, à época presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? O extremo Tribunal Eleitoral. E, segundo ele, em conluio com outros ministros do STF e com o apoio do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Segundo o senador, provas contundentes dessas fraudes já foram entregues a lideranças internacionais e o próximo secretário-geral do governo Trump está com a missão de torná-las públicas e iniciar o processo de condenação pelos crimes do ministro Alexandre de Moraes. Então, como foi trabalhado muito para chegar à conclusão de que realmente, comprovadamente, as eleições do Brasil foram fraudadas, isso vai ser apresentado após o dia 20 de janeiro, segundo disse o senador Marcos Duval na tribuna, né? Dia 20 de janeiro vai ser a posse do Donald Trump. Inúmeras denúncias contra Moraes surgiram nos últimos meses, principalmente após a eleição de Trump. Segundo fontes do Supremo, ao ver esse cenário e perceber que existe a possibilidade de uma revogação do seu visto americano, o ministro reagiu com ironia, né? Isso logo que o Trump foi eleito no dia 7, né? A eleição foi no dia 5, no dia 6 houve a confirmação da eleição de Trump e no dia 7, né, alguns ministros agiram com ironia em relação aos seus vistos, né? Sabe aquela história da sorrindo, mas sorrindo de medo, né? Sorriso
amarelo. Foi o que aconteceu aí com os ministros que estão tentando fazer de conta que não tem nada acontecendo com a eleição de Donald Trump. Mas a situação deve ganhar novos ares a partir de janeiro do ano que vem. E a perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro não para, né? A Polícia Federal foi totalmente instrumentalizada. E a agonia da Polícia Federal de Lula parece que aumentou sensivelmente após a pesquisa de opinião pública. Uma dessas pesquisas apontar, né, o Bolsonaro na liderança da corrida eleitoral para presidente da República no ano de 2026. Assim mesmo, não tendo sido indiciado, o general Luiz Eduardo Ramos, ex-ministro de Jair Bolsonaro, tem feito relatos a aliados que teme ser alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal, mesmo após a corporação concluir a investigação e enviá-la ao Supremo Tribunal Federal. Ramos foi citado no relatório da Polícia Federal sobre o malfadado e medíocre inquérito do golpe, né? Medíocre mesmo, né? O tal das fakes, né? Que é uma prática proibida no ordenamento jurídico brasileiro, na imprensa brasileira, né? Tem claramente sido utilizada pelo sistema, né? A gente vê aí todo dia narrativas e fake news sendo promovidas pela imprensa, né? Pelas empresas de comunicação que dizem combater as fake news, né? Bom, a perseguição segue, vai seguir, todo dia uma história, amanhã nós deveremos ter outras histórias e aí nós vamos acompanhar por aqui, né? E vamos falar então de esporte, falar do Botafogo. O Botafogo foi campeão da Libertadores no sábado, após vencer o Atlético Mineiro por 3-1, né? Que coisa, né? O jogo começou com o Botafogo já dando a impressão de que teria problemas, porque o Gregory, uma entrada violenta nos primeiros segundos de jogo já da decisão, né? No Fausto Vera, foi expulso. E o Botafogo, desde daqueles primeiros minutos, daqueles primeiros segundos, né? Antes de 1 minuto de jogo, já teve o Gregory expulso. E o Botafogo jogou com 1 a menos. Só que o Atlético Mineiro não aproveitou, né? O que dava a impressão de que seria um desastre para o Botafogo logo de cara. O Botafogo acabou dominando as ações e o Luiz Henrique fez o primeiro gol do time carioca. E depois acabou sofrendo um pênalti, né? Que deu o segundo gol ao Botafogo. O Atlético tentou uma reação aí com o Vargas já no início do primeiro tempo e acabou diminuindo, né? Para 2-1. Teve 2 grandes chances e as 2 com Vargas, né? O Vargas errou as 2, a segunda chance cara a cara com o goleiro, ele tentou dar uma cavadinha, a bola foi muito alta, foi para fora. O Atlético perdia ali a chance do empate no jogo contra o Botafogo, da decisão que levaria aí para uma prorrogação e tentaria a vitória na prorrogação ou depois nos pênaltis, né? Mas quem fez o terceiro gol, né, foi o Botafogo, com o Júnior Santos em uma jogada individual, um drible sensacional na lateral, né? Foi até o gol, tentou o toque, a zaga do Atlético tentou tirar e o Júnior Santos mesmo completou para a rede, fazendo 3-1 e dando assim a vitória ao Botafogo no jogo contra o Atlético Mineiro. E o primeiro título, né, do Botafogo, o primeiro título da Libertadores do Botafogo, que assim garante sua vaga no Mundial de Clubes de 2025, que vai ter também os brasileiros Flamengo, Fluminense e Palmeiras, né? Então o Mundial no ano que vem, o Botafogo já garantiu sua presença e também já garantiu presença na Libertadores do ano que vem. Tanto é que o título do Botafogo abriu mais uma vaga no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, que era G6, virou G8. E hoje nós temos mais 2 times entrando aí na briga. Então o Bahia em 7º, com 50 pontos, está na pré-Libertadores. E o Corinthians, que até algumas rodadas atrás, 7 rodadas atrás, estava na zona do rebaixamento, está nesse momento classificado para a fase pré-Libertadores. O Corinthians conseguiu nesses últimos jogos 7 vitórias seguidas, né? 21 pontos, mais o empate com o Internacional. Pois é, o Corinthians vem aí de uma ascensão gigantesca, né? De um time que vinha lutando contra o rebaixamento. Naquela vitória por 5-2 sobre o Atlético Paranaense, o Corinthians saiu momentaneamente da zona do rebaixamento e voltou, né? Menos de 24 horas depois, voltou para a zona do rebaixamento, mas de lá para cá o Corinthians não perdeu mais. Aliás,
só venceu, né? No sábado passado teve um jogaço com o Criciúma, perdia por 2-0, acabou virando. Mas vamos lá, rodada completa da 36ª rodada. Nós tivemos o Atlético Mineiro perdendo por Juventude 3-2. O Palmeiras foi derrotado pelo Botafogo por 3-1. O Botafogo praticamente, né, vai comemorar mais um título da Libertadores, histórico, né? Aliás, que festa da torcida do Botafogo lá em Buenos Aires, né? E agora pode comemorar mais um título, o título do Campeonato Brasileiro, seu segundo título de Campeonato Brasileiro. O Cuiabá foi derrotado pelo Bahia, né? O Bahia é o 7º colocado, está na pré-Libertadores. Daqui a pouco a gente vê a classificação. O Corinthians, uma virada épica, ganhou do Criciúma por 4-2, perdia por 2-0. O Vasco, com muita dificuldade, empatou em 2-2 com o Atlético Goianense, tomou 2-0 e foi buscar o empate nos 20 minutos finais. O Grêmio ganhou do São Paulo por 2-1, praticamente deu adeus aí a possibilidade de rebaixamento. E o Flamengo ganhou do Internacional por 3-2. O Flamengo tira a chance de título, que era mínima já, né, do Internacional. E o Fortaleza foi derrotado pelo Vitória lá no Barradão, em Salvador, né? Isso fez com que o Vitória escapasse, né? Escapasse aí do rebaixamento definitivamente. Bragantino e Cruzeiro empataram em 1-1. Desastroso resultado para o Bragantino. Bragantino que luta contra o rebaixamento. O Atlético Paranaense e Fluminense empataram em 1-1. O resultado não foi bom para nenhuma das equipes. Um pouco melhor para o Atlético Paranaense, que tem 42 pontos hoje, ainda não se livrou do rebaixamento. E o Fluminense, que é o 16º ali, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. A situação é a seguinte: amanhã nós já temos a 37ª rodada, terça-feira, perdão, eu ia falar terça-feira, falei terceira. Nós já temos na terça-feira um jogo, né? Abrindo aí a 37ª rodada. E é um confronto direto na luta pela pré-Libertadores. Na Neoquímica Arena, o último jogo do Corinthians no ano, ele vai enfrentar o Bahia. Bahia hoje é o 7º colocado com 50 pontos, o Corinthians o 8º com 50 também. Confronto direto aí então para a luta pela vaga na pré-Libertadores. Primeiro, antes da rodada, vamos falar da classificação. O Botafogo lidera, 73 pontos. O segundo é o Palmeiras, 70. Terceiro, Flamengo, 66. Quarto, Internacional, 65. Quinto, Fortaleza, 65. E sexto, São Paulo, 59. Esses times estão direto na fase de grupos da Libertadores. E aí na pré-Libertadores, por enquanto, sétimo, Bahia, 50 pontos, está na pré-Libertadores. E o Corinthians em oitavo, também com 50 pontos. Aí, nono, daí para baixo é vaga na Sul-Americana. Nono, Cruzeiro, 49. Décimo, Vitória, 45. 11º, Grêmio, 44. 12º, Vasco, 44. 13º, Atlético Mineiro, 44. 14º, Atlético Paranaense, 42 pontos. E aí do 15º e 16º não se classifica para nada, né? Só se livra do rebaixamento. 15º, Juventude, 42 pontos. 16º, Fluminense, 40 pontos. Na zona do rebaixamento, 17º, Criciúma, 38 pontos. 18º, Bragantino, 38 pontos. 19º, Cuiabá, 30 pontos, já rebaixado. E 20º, Atlético Goianense, já rebaixado também com 27 pontos. O artilheiro do campeonato, dois artilheiros, né? Yuri Alberto com 13 gols e o Alejandro do Vitória e o Roberto do Corinthians. Alejandro do Vitória estão dividindo a artilharia aí com 13 gols nesse momento. Então a rodada começa amanhã com Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena, 19 horas. Na quarta-feira, no São Januário, tem Vasco e Atlético Mineiro. O Vitória do Barradão recebe o Grêmio, também quarta-feira, às 19 horas. Às 18 horas, no Morumbis, tem São Paulo e Juventude. Às 19 horas, também no Heriberto Rios. O Criciúma joga contra o Flamengo, precisando desesperadamente da vitória, o Criciúma. O Internacional joga contra o Botafogo. Aliás, esse jogo aí do Criciúma com o Flamengo tem uma apimentada a mais, né? O Flamengo pode entregar o jogo aí pro Criciúma, porque se o Criciúma vencer e o Fluminense perder, o Fluminense vai para a zona do rebaixamento e o Criciúma vai escapar, né? O Internacional joga contra o Botafogo às 20h30 no Beira-Rio. O Botafogo precisa vencer. Se vencer, praticamente garante o título do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro joga contra o Palmeiras. O Palmeiras segue na perseguição do Botafogo, precisa vencer o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão às 20h30. Ainda na quarta-feira, também 20h30, no Antônio Ascioli, em Goiânia, tem Atlético Goianense já rebaixado, enfrentando o Fortaleza, que não tem mais chance de título. No Maracanã, Fluminense, quinta-feira, joga contra o Cuiabá, jogo em que o Fluminense precisa vencer, se não quiser ser rebaixado. E o Atlético Paranaense faz um confronto direto contra o Bragantino, confronto direto contra o rebaixamento, né?
O jogo será também na quinta-feira na Liga Arena em Curitiba, às 19 horas. São essas as informações de hoje aqui no YouTube. Nós voltaremos aí com mais informações amanhã, ou se houver algumas informações aí extraordinárias, estaremos voltando. Mas agora o seu canal de informação é com o Ed Moreno aqui no YouTube. Participe, dê seu like aí para ajudar desse vídeo aí, para ajudar na divulgação das nossas informações.